Jesus Cristo ter deixado eu voltar para essa terra é para poder levar a minha experiência, é para poder levar o amor, é para poder levar o amor de Cristo para todo mundo. Então, compartilhar essa história faz parte desse propósito que ele deixou nas minhas mãos. Sobre a minha infância, sempre vim de uma família católica, mas eu, em parte, assim, nunca fui muito de ir à missa. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas achava que rezaram bastante e pronto. O meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. E depois disso, então, foi mais um motivo para eu distanciar um pouco da igreja, de ficar um pouco com raiva de Deus. Então, a minha família sempre foi muito católica, de ir à missa. É uma família muito unida, mas depois da morte do meu pai, vieram outras mortes, do meu avô, de muita gente, e cada vez eu fui distanciando mais e mais da igreja e pensava assim, gente, Deus não ia deixar a gente sofrer desse tanto. Então, assim, eu tinha uma família muito próxima, com muito amor, mas eu cada vez mais fui ficando uma pessoa mais amargurada. Ele morreu mesmo de aneurisma, mas ele não chegou a morrer na hora. Ele sentiu uma dor muito forte, escorregou, caiu, bateu a cabeça. E antigamente a gente morava numa casa que tinha aqueles boxes de plástico duro. Nossa. Então, assim, ele quebrou, machucou a cabeça e foi para o hospital. Ele ficou cerca de 3 meses lá no hospital. E ele, antes de morrer, ele falou assim: não preocupe, eu vou voltar. Vou voltar para casa. E ele nunca voltou. Então, a Marina, de 6 anos, achava o quê? Meu pai me abandonou, ele não voltou para mim. Então, ele morreu de aneurisma. Com meu pai, eu tenho poucas. A minha psicóloga fala que eu meio que bloqueei. Ficou só essa imagem do dia que ele caiu. Que eu lembro dele, ele tinha 1,92 m, então ele era muito alto, negro. Aí eu lembro assim, dele todo ensanguentado. Aí acaba que isso ficou muito marcado. Com a minha mãe, assim, eu tenho muitas memórias, assim, ela foi uma excelente mãe, ela foi pai e mãe da gente. Eu tenho uma irmã, 2 anos mais velha. Então, assim, minha mãe fez de tudo pra gente conseguir crescer sem sentir essa falta que era tão grande. Existe uma Marina antes do infarto e uma Marina pós-infarto. A Marina antes do infarto nunca fez nada que ela queria. Era tudo assim, vou fazer porque minha mãe quer. Vou fazer porque o meu companheiro quer. Eu sou formada em administração e também estou acabando biomedicina agora. Então, assim, eu tenho 2 formações. Eu já fui dona de loja, tive uma clínica de estética, eu já fiz várias coisas, sempre pensando assim, pessoa quer que eu faça isso. Aí, depois da Marina do infarto, tudo na minha vida mudou. Não tem nada igual era antes, nada. Aí, hoje eu trabalho em uma contabilidade usando o meu lado da administração. Sim, eu estava trabalhando na clínica, né? Que eu tive a clínica de estética. Eu lembro que no dia eu tinha treino com o meu personal. E eu nunca faltava. Mas Deus colocou tudo na cronologia certa para eu estar viva. Porque se eu tivesse ido para academia, eu tinha morrido, era lá. Aí nesse dia eu falei assim com o meu personal: eu tô muito cansada, eu não vou conseguir ir hoje. Aí eu não fui treinar, fui para a clínica. Na hora que deu 11h20, eu estava atendendo uma paciente, fazendo massagem nela. Ela que, nossa, eu acho que minha pressão tá baixa, minha nuca tá doendo muito. Aí ela falou assim: não, então vamos terminar mais cedo? Você vai ali e coloca um sal de baile na língua pra você relaxar. Aí eu lembro que ela foi embora, eu não consegui nem sair da sala. Os meus dedos ficaram rígidos, assim, eles não mexiam. Aí eu lembro que a minha língua começou a crescer dentro da boca. E nesse dia de sexta-feira, ninguém atendia na clínica, só eu. Nesse dia específico, uma nutricionista tinha ido. Aí eu lembro que eu fui e gritei: socorro, socorro, me ajuda. Aí eu não lembro de mais nada. As pessoas falam que eu estava consciente, que eu reclamei da dor no braço esquerdo, que eu reclamei da dor no estômago e que eu fui andando pro SAMU. Só que eu não lembro de mais nada. E teve sorte também que tinha uma médica no prédio, a chamaram ela, e ela é esposa de um cardiologista aqui na minha cidade, e ela foi e ligou para ele e falou assim: ó, estão suspeitando de crise de ansiedade, mas eu acho que pode ser um infarto.
Então, assim, aí eu já do SAMU, eu já fui pro hospital e eles já estavam me esperando lá. As pessoas falavam que eu estava muito desesperada, porque minha mãe não estava aqui na cidade. Minha mãe estava para Belo Horizonte, né, a capital daqui da cidade. Aí, então eu ficava assim, minha mãe não tá aqui, liga para alguém, liga para minha tia. Aí, que eu fiquei desesperada nisso, tipo assim, que eu não queria ficar sozinha. Aí, na hora que eu cheguei, no, e aqui minha cidade é muito pequena, a saúde é muito precária. Então, assim, eu estava muito desesperada do que ia acontecer. Que aí falaram que ia me levar para Divinópolis e que eu falava assim: não, eu não quero ir para Divinópolis, meu pai morreu lá. Que meu pai morreu na cidade de Divinópolis. Aí, aí eu fui, infartei dentro do hospital. Aí então eu já fiquei em coma, meu coração parou. Ficaram 17 minutos tentando me reanimar. Chegaram a falar para os médicos: pode parar, ela morreu. Me contaram que uma enfermeira falou 3 vezes: pode parar, ela morreu, pode parar, ela morreu, pode parar, ela morreu. Ele falou: eu não vou desistir, eu não vou desistir. Aí na hora que deu 17 minutos eu voltei. Foi assim. Eu cheguei em Divinópolis e fizeram a cirurgia. A gente a angioplastia, né? Que é colocar o stent no coração. Aí os médicos deram a notícia para minha mãe e falaram: ó, ela vai ficar no CTI sem data de alta. No mínimo 3 meses. Aí minha mãe, oração, podia visitar uma vez no dia. Aí na hora que ela foi lá, ela me contou que na hora que ela foi me visitar, tinha aparelho conectado assim no meu corpo inteiro. No rosto, no braço, na perna. Mas só que ela ajoelhava e rezava. Marina, o Senhor, se for para a Marina aí, pode deixar ela aí. Se for para ela ficar, entrega minha filha, entrega meu filho. E foi rezando. Aí no outro dia, os médicos ligaram, deram a notícia para minha mãe que os meus rins estavam parando, estavam com uma infecção e que meus rins não estavam parando. Então teria que diminuir um pouco de sedação para ver se não precisava de hemodiálise, mas que às vezes ia precisar de hemodiálise. Aí, nesse dia, minha tia, que ela é muito católica, desesperou e pediu um moço para rezar. Falou: ó, reza para Marina que as notícias não são boas. Aí ele falou assim, ó, não, ele é um pouco, não é questão de espiritismo, ele é muito ligado ao catolicismo. Aí ele falou assim, não preocupa, ela vai receber uma visita essa noite que vai curá-la. De sábado para domingo, era o aniversário de Nossa Senhora do Rosário, no domingo. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava indo para uma luz. Gosto assim, as pessoas me perguntam assim, ó, só uma saia do corpo, você conseguia se ver? Não, não tem isso. Então eu estava, né, completamente sedada, não teria hipótese de eu acordar. Aí eu estava caminhando nessa luz que era muito leve, muito tranquila, que eu estava andando assim, parecia que eu estava flutuando. E essa luz eu tenho certeza que era Jesus Cristo, que estava me esperando. Seria na hora, assim, que eu decidisse me entregar mesmo e ir embora. E nessa hora eu senti uma mão no meu ombro. E que eu olhei para trás, era o meu pai. Meu pai que eu não via, né, desde que eu tinha 6 anos. Aí ele falou assim, filha, não é para você vir agora. Aí eu falei assim, mas eu quero. Tá doendo muito. Aqui não tem sofrimento, aqui é tão gostoso, eu quero ficar com o senhor, eu tô com saudade. Aí ele me colocou no colo dele, como se fosse a Marininha de 6 anos, que tinha tido o pai abandonado, né? Aí ele me colocou no colo e falou: tem muita gente que precisa de você. Pode voltar, vai dar tudo certo. Aí nessa hora, eu lembro, você tá arrepiado, porque nessa hora eu lembro que eu dei um abraço tão gostoso nele, que é até a tatuagem que eu fiz no meu braço. Eu dei um abraço tão gostoso nele e falei: então tá, pai, a gente se encontra numa próxima vez. Nessa hora, eu puxei o meu tubo, me estubei e voltei. Eu tive a opção de escolher ficar lá e voltar, e eu escolhi voltar. Aí desde então, assim, eu acordei, eu lembro que os médicos ficaram desesperados, tipo, menina, o que você... Eu lembro que a enfermeira falou assim, menina, o que você tá fazendo? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Onde que eu tô? O que aconteceu? Isso era de madrugada, sábado, domingo. Aí me explicaram, você teve um infarto e você está em Divinópolis. Eu falei, não, minha mãe não ia deixar eu vir pra cá.
Aí foram me explicar tudo, mas assim, não lembro, isso a enfermeira me contou, né? Aí que eu fui entender tudo, mas assim, essa experiência quase morte, ela que me curou, ela que me trouxe de volta. E ele falou para mim, pode voltar, vai dar tudo certo, a questão do coração, né, de não ter sequelas. E eu lembro que me levaram correndo para fazer o eletro para saber se precisava entubar de novo. E eles ficavam assim, não, tipo, de 3 meses, eu fiquei 3 dias. No mesmo dia eu já voltei pro quarto. E como eu me estubei, eu machuquei todo, né, por dentro. Aí falaram assim: você vai ficar aqui no hospital agora uns 7 meses, porque é como se seu corpo perdesse todos os movimentos, porque você ficou completamente em coma. De 7 meses, eu fiquei 15 dias, saí de lá comendo comida sólida, andando sozinha, tomando banho sozinha. Eu não aceitava ficar de fralda. É inexplicável, assim, os médicos levavam os alunos para entender, tipo assim, essa menina aqui tá contra tudo e todos que nós vimos. Eu falei, gente, só tem uma explicação. É Deus. Depois que eu saí do hospital, eu tinha medo de tudo. Eu tive um estresse pós-traumático. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo. Eu moro no apartamento, eu não podia subir escada sozinha. Tudo, muitos. Eu ainda tomo, assim, 10 remédios por dia. Então, assim, é tudo muito organizado para dar certo. E no início eu não entendia isso. Eu ficava assim, gente, para que então eu passei por isso tudo para ter que ficar desse jeito? Eu não podia ir para academia, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Eu fiquei num repouso de uns 3 meses. Então eu tinha medo de tudo. Se eu espirrava, eu achava que meu coração estava doendo, eu tinha que ficar fazendo eletro toda semana para ter certeza que estava tudo bem. Aí eu demorei um pouco para virar essa chavinha de só vai depender de mim querer sair dessa escuridão. Deus já tinha me dado a opção. Meu pai, e na verdade eu acho que usaram o meu pai para falar comigo, né? O Jesus Cristo usou o meu pai para falar comigo para eu acreditar. Então eu demorei uns 3 meses para dar essa viradinha de chave. Aí eu não estou mais com a clínica. Eu terminei um relacionamento de 14 anos. A gente estava noivo, que era completamente abusivo e eu não enxergava. Eu perdi amizade, perdi não, né? Eliminei amizades que não me faziam bem. Eu estou completamente mais ligada à minha família, porque nem isso eu era antigamente. E o principal, eu estou completamente serva de Jesus Cristo também. Tudo faz sentido. Mas foi assim, demorei uns 3 meses para virar essa chavinha e entender o que é, por que eu voltei. Eu me perguntava isso todinho, por que eu voltei? Por que eu voltei? Aí acho que quando eu parei de questionar e comecei a viver as mudanças, que eu fui entender e minha vida mudou. De tudo. Assim, eu falo que a minha mãe, ela é instrumento também de Jesus Cristo, porque passar o que ela passou, ver a filha dela como ficou, ser forte. Minha mãe era 10 centímetros mais baixa que eu. Então eu ficava pensando assim, minha mãe tem que ela tinha que me levantar para sair da cama, ela tinha que me dar banho. Então você imagina isso, vendo sua filha desse jeito, com 32 anos. E foi na idade. Quando meu pai morreu, minha mãe tinha 32 anos. Nossa. E eu ficava pensando assim, gente, que desespero. Porque eu não conseguia sair da cama sozinha. Porque na questão da massagem, né, de massagem cardíaca, quebrei 3 costelas. Então, assim, doía demais para fazer qualquer coisa. Aí minha mãe tinha que cuidar de tudo. E se fosse antes, eu não conseguiria nem falar dele aqui. Eu já ia estar chorando, eu já ia estar muito emotiva. Só que essa cura que eu tive com ele foi essencial para eu entender que ele não me abandonou, ele teve que ir, ele me ama, eu amo ele, pedi perdão para ele pelas vezes que eu falei que eu não tinha pai. E foi essencial essa cura com meu pai. Eu acredito que foi um abraço na Na, Marina, criança, foi né? um abraço na Marininha. Que ao mesmo tempo de você permitir pedir perdão, se perdoar também e permitir que você também receba esse amor, né? Que talvez esteja ali limitado.
tanto que estava se permitindo e não conhecia, né, esse relacionamento abusivo também, que é um Sim, livramento também. sim. Como é que tá a Marina hoje? Ai, a Marina hoje está muito mais feliz. A Marina hoje só faz o que ela quer. Tipo assim, lógico, né? A gente tem as obrigações nossas, mas antes eu penso, eu quero isso, eu quero fazer isso, é por outra pessoa. Então hoje eu tenho voz, hoje eu tenho amor próprio que eu não tinha. Antes qualquer coisa para mim bastava. E hoje eu encontrei uma pessoa, hoje eu encontrei o amor verdadeiro, o amor leve, esse amor também da minha família, assim, é tudo mais leve, tudo mais prazeroso. Acho que tem um ano, né, do infarto. Tem um ano que eu tô vivendo de verdade uma vida leve, feliz, com respeito, porque antes É eu um não outro tive. aniversário. Sim, eu falo que eu tenho dois aniversários, 7 de maio, que é o que eu nasci, e 7 de outubro, que eu renasci. E Marina, quais teus sonhos? Eu falo assim que eu não consigo traçar muitas metas ainda, porque eu ainda vivo um dia de cada vez. Eu ainda faço acompanhamento, todo mês eu vou no cardiologista, aí todo mês ele libera alguma coisa. Mas hoje em dia o meu sonho é continuar com saúde, minha família ter saúde, para a gente poder viver, para a gente poder viajar, para a gente poder fazer as coisas que a gente ama. Porque o resto a gente corre atrás. Mas, gente, ter saúde, ter tempo de qualidade é luxo. É mais do que R$ 1 milhão. É ter saúde e ter tempo, porque quando a gente está lá naquela cama de hospital, não interessa se você é rico, se você é pobre, se é branco, se é preto, não interessa. Tá todo mundo ali igualzinho, esperando a oportunidade, esperando para ver se vai conseguir sair ou não. E até você falou que fazia academia, que fazia exercícios. Eu acho que isso fez diferença também para você estar ali, em coma, porque as pessoas perdem muito músculo, emagrecem, Sim, né? é. E os médicos te falaram isso até para você continuar? Não, igual, tipo assim, quando eu infartei, eu tava até 15 quilos mais magra do que eu tô. Eu tava muito ativa. Eu fazia academia 4 vezes por semana, eu jogava beach tênis, eu tava muito ativa mesmo. Então pode ser até isso que me ajudou a sobreviver, né? A aguentar o batidão do coma. Aí depois, como eu fiquei muito em casa, eu demorei um ano para voltar para academia, aí eu engordei um pouco, agora eu tô voltando nas atividades. Mas com certeza a atividade física é muito importante para manter os músculos, porque o coração é um músculo. Então a gente precisa dele forte para dar conta. E o meu coração nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Porque agora tem uma plaquinha de metal aqui. Então agora eu tenho que voltar para atividade física, uma alimentação. Mas é muito importante. Muito importante isso tudo. Agora não é mais só hobby ou prazer, é prescrição médica. E E das sequelas que você disse que ficou com a questão do coração, né? Mas você teve 17 minutos de parada, né? Você teve alguma sequela no cérebro? milagre de Deus, não tive sequela cerebral. Ah, Lógico que a minha memória ainda está um pouco mais lenta, estou com mais dificuldade de guardar as coisas. Mas o meu cardiologista falou que isso é mais a ansiedade que eu tô de querer voltar a viver do que alguma sequela. e até os remédios que toma às vezes podem causar Sim, também, né? sim, mas ele falou, tenha paciência, Marina. É. Você já, principal, você já está aqui, então tenha paciência. Eu estou lendo mais, eu não tinha hábito de leitura, Uhum. agora eu estou tentando, estou lendo, para poder exercitar, né, o cérebro e voltar. Mas assim, eu não tive sequela nenhuma pulmonar. Não, a pulmonar eu até tive, só que eu fiz fisioterapia e já voltou ao normal. Por causa do tubo, né? Aí fica um pouco machucado. Mas assim, cerebral, uma coisa mais séria, graças a Deus, nada. Porque ele falou, 17 minutos parado, era pra você ter tido alguma coisa no cérebro, mas E nisso nada. tudo você aprendeu bastante coisa, né? Porque você aprendeu a dar valor ao presente. Até te perguntei dos sonhos. E eu acredito que a felicidade está nisso, nessa busca pela felicidade, né? Nesse processo do preparo. Claro que você tem que ter sonhos, porque Que acredito que move a a gente gente, né? vive, exato, por causa disso, mas também reconhecer as pequenas coisas do dia a dia, né? Que às vezes as pequenas coisas que são extraordinárias e que a gente sente falta.
a gente até conversou no começo que você estava ali sem entender quem era a Marina, sem identidade dela. Isso é mais comum do que a gente possa pensar. E não que as pessoas precisam passar pelo infarto. E até eu quero que você deixe um recado para essas pessoas, de alguma maneira, poderem se encontrar. Sim, eu acho assim, infelizmente a gente carrega alguns traumas, né? Muitos traumas da nossa infância, né? Dos nossos ancestrais. E a gente tem que entender que isso não é culpa da gente. A gente não tem que carregar essa culpa com a gente. A gente tem que desmistificar isso e procurar evoluir para não carregar esse peso. A gente tem que gostar mais da gente, fazer o que a gente gosta, ter um tempinho. Eu me culpava muito de não gostar de nada. E tá tudo bem você gostar de sentar e ver uma série. Você não precisa estar sempre ativo, você não precisa estar sempre com todo mundo. Você pode estar um momento só seu, tomar uma xícara de chá, ler um livro, ver Netflix. Então, eu acho assim que o principal nessa vida, gente, é a gente se amar, amar a nossa companhia, se amar primeiro para depois amar o outro, porque não adianta nada. Quando você ama o outro antes de se amar, vai ser uma coisa frustrada, porque a gente aceita um pouco. Então, na hora que a gente encontra isso, que é essa felicidade na calmaria, a felicidade de fazer o que você gosta, estar com a pessoa que você gosta. Gente, tem coisa melhor do que igual hoje. Hoje eu tô realizando um sonho, que é passar o Natal com a minha família junto. Que ano passado eu tava passando o Natal cheio de aparelhos. Então, assim, hoje eu tô realizando um sonho da minha família estar toda reunida e a gente poder comer, trocar presentes e rezar. Então é isso, a gente ser feliz no básico de estar com quem você ama, fazer o que você gosta, sem cobrança, sem essa ansiedade que a gente tem de querer tudo ao mesmo tempo, de querer fazer tudo para todo mundo. Calma, vamos viver um dia de cada vez, vamos aproveitar as coisas. E, Nossa, eu estou muito feliz de estar conseguindo ver a felicidade nas pequenas coisas, de embrulhar um presente para dar minha filhada. É isso, assim, essa é a nova Marina. Se fosse antigamente, e Marina, nessas novas descobertas, até, né? Quando você saiu do hospital, até antes, né, que você acordou, você pensava, eu quero comida tal, desejo qual? Quais coisas simples você pensava em realizar? na verdade, eu estava com tanto medo que eu não pensava em nada. Eu estava com muito medo de infartar de novo. Eu estava com muito medo de chegar, de sair do hospital. Porque eu pensava assim, meu Deus do céu, eu vou sair do hospital, não vou ter os remédios na veia, não vou ter os médicos perto de mim. E se eu infartar de novo e não tiver alguém para me olhar? Então, assim, nesse início foi muito difícil. Ai, mas assim, a primeira comida que eu quis comer de verdade, eu acho que foi sanduíche. Foi um sanduíche com batata. Foi. Que foi para ter o prazer da vida mesmo. Nossa, eu quero muito um sanduíche com batata. E Marina, nesse Natal que a gente está realizando a entrevista, eu quero que você, até no final da entrevista, você deixe uma mensagem do seu coração para as pessoas. Eu, assim, acredito que muita gente que veja o canal, né, são de várias religiões, então, assim, não quero entrar no mérito de ser católico, de não ser. Sim. Eu só quero que as pessoas mantenham a fé, independente no que seja, porque eu acho que quando a gente, com a nossa fé, já é tão difícil, então, sem ela, fica muito mais. Então, que essa fé permaneça na família de todo mundo, na casa de todo mundo. Que 2026 venha aí cheio de saúde, de prosperidade, que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Que a gente admire, que a gente dê valor na nossa família, que a gente admire, que a gente dê valor na gente mesmo. De, nossa, hoje eu consegui trabalhar, consegui fazer tudo que eu queria, consegui ir na academia, consegui trabalhar, consegui passear com meu cachorro, consegui brincar com meu filho. Então, assim, que a gente dê valor nisso, que a gente alcance nossos sonhos, que a gente consiga viajar, que a gente consiga ter saúde para fazer tudo o que a gente quer.
e que a gente nunca perca a fé. Porque, gente, tem uma pessoa, né? Tem um ser muito maior do que a gente, olhando pela gente, e a gente nunca tá sozinho. Então, não percam a fé, não percam o amor, não percam, porque todo mundo ser muito feliz. Gente, ser feliz é bom demais. Marina, eu acredito que todo mundo que é de Minas Gerais é vontade de a gente abraçar, dar um quentinho no coração, né? Você tem uma conversa tão boa e eu quero deixar esse abraço para você. Em especial também reconhecer tudo que sua mãe fez e faz por você. Deixa um abraço para ela também. Que o fim de ano de vocês seja um maravilhoso, que possa realmente estar unidos, reconhecer as pequenas coisas, né? Que sejam momentos que vocês possam eternizar. Então, muito obrigada pela entrevista, compartilhar um pouquinho a tua história, que acredito que vai chegar em muita gente que precisa dessa mensagem. Muito, muito obrigada, Marina. É igual você falou no início, eu acredito que tenha muitas pessoas enfermas, né, nesse final de ano, que acaba sendo um final de ano triste. Eu também fiquei assim em 2024, até foi muito difícil, mas, gente, vai dar tudo certo. A todos, sou Darius Wright e, desde a infância, venho experimentando viagens astrais. Durante essas jornadas fora do meu corpo físico, eu explorava dimensões desconhecidas sem plena consciência do que estava ao meu alcance. Não foi até eu começar a dominar e direcionar essas experiências que compreendi sua verdadeira natureza e potencial. Estou entusiasmado em compartilhar minhas vivências nesta plataforma, principalmente porque muitas pessoas, ao passarem por experiências próximas à morte, acreditam que são fenômenos isolados e incontroláveis. Contudo, quero esclarecer que é possível navegar essas experiências de forma intencional, acessando dimensões além do nosso mundo físico. Esse tipo de jornada, em essência, não difere de uma experiência de quase morte. Trata-se, porém, de uma versão gerenciável dessa travessia. Ao longo dos anos, minha habilidade em realizar viagens astrais desde a juventude permitiu-me explorar vastamente o que muitos referem como o outro lado. Há um grande mal-entendido sobre essa dimensão. Muitos a imaginam como algo etéreo e inatingível, quando na verdade ela é uma extensão sem limites dos prazeres materiais. Lá, embora estejamos livres do corpo físico, a alma mantém sua essência tátil. Tudo o que existe aqui, de alguma forma, encontra seu paralelo lá. Uma das revelações mais fascinantes de minhas explorações astrais é o conceito de construção. Esse termo descreve a estrutura inteligente na qual existimos, semelhante à engenhosidade por trás do projeto dos nossos corpos e do mundo ao nosso redor. Ao entender essa arquitetura, começamos a decifrar o funcionamento do corpo humano em sintonia com a própria construção universal. Além disso, em minhas viagens, tive encontros com entes queridos que já partiram, como meu tio Bob. Ele compartilhou insights sobre o importante papel de despertar as almas para a realidade além, incluindo a existência de diversos reinos dentro dessa estrutura. 12, para ser exato, embora originalmente fossem 13, uma referência à antiga organização do tempo em 13 meses. Essas jornadas também me levaram a descobrir vários tipos de registros, não apenas os chamados registros akáshicos, mas arquivos abrangentes das experiências da alma, da criação em si e dos vários domínios existentes. Tive a oportunidade de acessar locais sagrados e arquivos espirituais, como os salões celestiais e catedrais espirituais, que guardam conhecimentos e histórias de muitas vidas. Para finalizar, meu trabalho com viagens astrais revela que não é apenas uma prática ao alcance, mas também uma maneira de entender melhor a natureza multidimensional do ser. É crucial reconhecer que o corpo humano está envolto em um campo eletromagnético, frequentemente sob ataque, levando à latência de potenciais inatos. Ao fortalecer esse campo, podemos reativar funções corpóreas adormecidas, despertando habilidades que permaneciam inexploradas. É justamente por esse motivo que o corpo físico enfrenta tantos desafios. No entanto, ao transcendermos e retornarmos, trazemos conosco a confirmação de inúmeros relatos de experiências de quase morte, validando as transformações internas e o despertar que acompanham o retorno da alma ao corpo. Essa linguagem alternativa, seja ela manifesta em nuances extremas ou meramente em elementos específicos dentro das células, inicia um despertar.
A percepção de que, pela segunda vez, você se redescobre, marca o início de um renascimento. É o momento em que você compreende a imortalidade da sua existência. Sua alma é perene, transcendendo a morte, prosseguindo em uma continuidade sem fim. Uma vez nesse estado de consciência ampliada, a interação com entidades, com as quais já havia me encontrado sem reter memórias claras desses momentos, torna-se uma experiência familiar. Parece que o laço com esses seres é eterno, embora seus nomes me escapem. A comunicação com essas presenças espirituais se intensifica, e conforme permaneço mais tempo nessa dimensão, as lembranças desse contato começam a ressurgir. Nesse contexto, relembro também as conversas com meu tio Bob, que me revelou sua missão de despertar almas para a realidade além. Essa revelação reforça meu propósito aqui. Embora a opção de permanecer no plano espiritual me tenha sido apresentada inúmeras vezes, decidi cumprir minha missão neste plano. Recordo-me até de ter compartilhado com entes queridos essa decisão, mantendo, contudo, a consciência de que há um trabalho maior a ser realizado aqui. Estou compelido a seguir esse caminho, ciente do peso que a negligência dessa missão carregaria para o além. A dor do arrependimento, demonstrada por tio Bob através de exemplos de amor incondicional negligenciado e oportunidades perdidas, me atingiu profundamente, não por julgamento alheio, mas pelo autocrítico. Portanto, meu empenho se volta para iluminar o máximo possível de caminhos, ajudando as pessoas a reconhecerem a eternidade de suas almas e a realidade do plano espiritual como lar verdadeiro. Muitos se distanciaram tanto desse lar que esqueceram sua essência, vivendo em um ciclo constante de medo, pânico e ansiedade. O plano espiritual, contudo, é um estado permanente de ser, onde a alma indestrutível continua sua jornada. Minha mensagem se bifurca em duas direções. Ao alcançar esse estado de existência elevada, sua alma, desejando manifestar novas experiências, tem o poder de criar realidades. Muitos já estão moldando seus próprios universos, às vezes até construindo um inferno particular, refletindo seus pensamentos e crenças mais íntimos. Isso revela nossa natureza como seres criativos, tanto no plano material quanto espiritual. O que concebemos em pensamento se materializa instantaneamente nessa dimensão, manifestando-se diante de nós com clareza inequívoca. À medida que indivíduos transcendem a limitação de seus corpos físicos e aprendem a navegar por este domínio, eles começam a exercer domínio sobre suas realidades dimensionais. Isso não se restringe apenas às atividades da alma. É a razão pela qual nos encontramos nesta realidade palpável. A encarnação, esse fenômeno de nascer dentro deste universo e posteriormente deixá-lo através da morte, é peculiar a este plano. Ela não se repete em nenhum outro âmbito, pois a alma não é obrigada a se manifestar fisicamente, para então se desvincular da existência física. Ao vivenciarmos certas realidades, emergimos em uma nova esfera ou dimensão, projetada para que a alma explore suas várias inclinações e desejos. Concluída essa jornada, nos despedimos sem passar por um véu de esquecimento, mantendo intactas todas as lembranças. Conforme as informações às quais tive acesso, posso afirmar com clareza, tal como fiz em outras ocasiões, que essa estrutura foi concebida para vivenciarmos o que intrinsecamente não somos. Resumindo, a experiência do nosso verdadeiro eu nos oferece uma perspectiva e sabedoria que não seriam alcançáveis de outra forma. É por isso que, no processo de despertar, muitos presumem equivocadamente que se trata de um estado permanente de felicidade e luminosidade. Embora o amor e a luz façam parte deste estado, a alma experimenta um espectro muito mais amplo de emoções. Esse despertar transforma profundamente nossa compreensão de realidade, mostrando que nossa existência não se assemelha a uma mera simulação, termo este que sugere uma falta de autenticidade. Tudo no universo, criado pela alma eterna, inclusive o que é frequentemente referido como a matriz, provém de uma fonte orgânica e autêntica. Mesmo as realidades mais desafiadoras emanam dessa fonte primordial. Isso nos leva a ponderar sobre conceitos apresentados em narrativas como Star Wars, onde forças opostas, clara e obscura, utilizam a mesma essência vital. No cerne de tudo, há uma energia fundamental, amor incondicional, que muitos esqueceram seu verdadeiro poder, pensando nele como algo passivo. No entanto,
O amor é dinâmico e pode atuar tanto como força criadora quanto protetora. Ilustro isso com o exemplo do amor maternal. Se uma criança estiver em perigo, o amor incondicional de uma mãe romperá todas as barreiras para protegê-la. Esse amor é a base, a energia que origina todas as coisas. Portanto, quando as pessoas consideram a simulação como algo não orgânico, esquecem que toda criação tem sua origem, sua fonte. Cada pessoa é o protagonista de sua própria narrativa, embora muitos escolham um papel secundário em suas vidas. Na verdade, temos o poder de direcionar nossa história, contradizendo a crença desempoderadora de que estamos à mercê de forças externas. A razão pela qual existe um esforço tão intensificado para suprimir o campo eletromagnético dos seres humanos decorre do desejo de manter certas capacidades latentes. Enfrentamos ataques em múltiplas frentes, desde a saúde física até conflitos espirituais, onde nos é sugerido abandonar o ego. No entanto, a essência de quem somos ao deixarmos este plano não se altera. Permanecemos consistentes com nossa identidade presente. A mudança perceptível é o acréscimo de memórias de existências anteriores, uma expansão da consciência através do tempo e do espaço. Esta dimensão, em sua intrincada criação, oferece uma oportunidade única de experimentação. Aqui, encarnamos para vivenciar o oposto de nossa natureza essencial. O processo de despertar, muitas vezes mal interpretado como um estado de pura positividade, abarca, na verdade, uma gama mais ampla de emoções e experiências. Isso reflete na percepção de que não habitamos uma simulação, mas uma realidade autêntica, criada pela alma eterna. Tudo que é considerado como matriz, até as experiências mais desafiadoras, origina-se da fonte universal. Essa realidade nos ensina sobre a dualidade da criação, similarmente abordada em narrativas como Star Wars, onde as forças opostas partilham da mesma essência vital. No cerne dessa discussão está o amor incondicional, muitas vezes esquecido em seu poder transformador. Tal como o amor de uma mãe por seu filho, essa força incondicional é capaz de transpor qualquer obstáculo. A narrativa humana se desenrola dentro de uma estrutura que possui eventos predefinidos, semelhantes a marcadores temporais que orientam nossa experiência, mas sem predeterminar cada passo. Essa percepção de ciclos e eventos fixos nos ajuda a entender a repetição histórica e os padrões que moldam nossa realidade. No passado, houve um período onde todas as dimensões e terras estavam acessíveis, sugerindo uma era de conhecimento e conexão sem precedentes. Hoje, restrições como o Tratado da Antártida nos impedem de explorar certas verdades que desafiam a narrativa oficial. Minhas próprias experiências extracorpóreas revelaram aspectos dessa história oculta, incluindo pirâmides submersas e restos de civilizações antigas, sugerindo uma conexão perdida com períodos de grande despertar e entendimento. A jornada espiritual, conforme me foi revelada desde jovem, culmina em uma celebração de redescoberta, um reencontro com a verdade de nossa existência e a universalidade de todas as almas. Esse entendimento ressoa com a ideia de que o céu, ou um estado de consciência elevada, pode de fato ser restabelecido na Terra, marcando o fim de um ciclo de experiências e o início de uma nova era de compreensão. Cada alma, manifestação divina em si, carrega a chama da criação e da expressão individual, contradizendo a noção de que a fusão com o todo resulta na perda da individualidade. Em minhas discussões, sempre enfatizei a liberdade inerente à alma de se expressar e criar conforme sua essência única, livre de quaisquer limitações. É nessa capacidade de expressão e criação que reside a verdadeira liberdade, um conceito que tenho procurado elucidar ao longo de minhas jornadas e compartilhamentos. Portanto, abordando o aspecto religioso, ao examinarmos os textos sagrados, constatamos que muitos dos ensinamentos bíblicos carregam verdades fundamentais. Contudo, ao mesmo tempo, observa-se uma distorção dessas verdades, uma manipulação que infelizmente distorce o cerne dessas mensagens. Na estrutura em que existimos, a fé de muitos é profunda, e eles veem a criação divina como o berço de tudo. No entanto, paradoxalmente, algumas dessas crenças transferem inadvertidamente o poder a entidades que não representam a essência genuína da criação. Essa incongruência conduz muitos a servir, sem perceber, as mesmas forças negativas que pretendem combater.
Este é o resultado de um véu de ilusão tão espesso que impede a visão clara. A religião, então, tem sido permeada por um sentimento dominante de medo, uma ferramenta poderosa de dominação. O medo é catalisador de ações irracionais, fruto da ignorância e do temor do desconhecido, da perda. Contudo, do outro lado, na esfera do amor e da paixão, não há perda, julgamento, medo ou controle, somente liberdade incondicional. Além disso, grande parte da interpretação física na religião. As parábolas e metáforas sobre o corpo humano e seu campo eletromagnético é moderna e fabricada pelo homem. Apesar disso, reitero, há verdades nos escritos sagrados, ensinamentos genuínos que foram ofuscados pelo medo e manipulados até perderem sua essência. O processo é semelhante ao jogo do telefone sem fio, onde a mensagem original, simples e pura, se degenera ao ser repassada, até que a verdade se torna irreconhecível devido a distorções e alterações. A religião, em sua forma original, destinava-se a empoderar tanto o indivíduo em seu aspecto físico quanto em sua alma, oferecendo compreensão sobre a própria existência e as dimensões além dos 13 reinos, em uma linguagem e frequência puras. Muitos falam sem reconhecer o poder intrínseco de suas palavras, que, quando emitidas com intenção, podem harmonizar as células do corpo à frequência dessas vibrações. É assim que ocorrem curas consideradas milagrosas, pela fé pura e pela força do pensamento positivo, evidenciado também pelo efeito placebo. A crença firme em um resultado pode manifestar esse resultado. Quando se discute a divindade, muitos a concebem como uma entidade singular com domínio absoluto, o que reflete uma compreensão limitada. Esta visão não apenas distorce a natureza do divino, mas ignora que cada alma carrega em si uma centelha dessa divindade. Somos todos manifestações do divino, exploradores de nossa própria divindade. Cada um de nós um universo em si, detentores do potencial criativo e da liberdade que caracterizam o verdadeiro significado de ser Deus. No contexto dessa arquitetura universal, a estrutura que habitamos revelou-se a mim de uma forma singular durante minhas jornadas astrais. A premissa de como acima, assim abaixo, como o interno, assim o externo se manifesta na organização do tempo, onde idealmente teríamos 13 meses, cada um com 28 dias, alinhados com os ciclos lunares. Este arranjo reflete a influência de 13 entidades que orquestraram a fundação deste universo, juntamente com os 12 domínios que compõem nossa realidade. Em relação à divindade, a noção de Deus como uma entidade singular responsável pela criação é, na verdade, um reflexo de nós mesmos. Cada ser é uma centelha divina. Assim, a base de toda a existência reside na vibração, na energia que permeia tudo. O corpo humano, um conglomerado de energia eletromagnética, e a alma, também de natureza eletromagnética, compõem a tapeçaria vibracional do universo. A singularidade de cada alma ressalta a falácia na ideia de que somos todos iguais. Pelo contrário, a individualidade de cada ser é tão distinta que nos torna incomparáveis, cada um portando uma essência ou frequência irreplicável. Minhas experiências extracorpóreas, incluindo aquela memorável em 616, iluminaram esta verdade. A falta de qualquer alma desequilibraria o todo, evidenciando a importância intrínseca de cada existência. A morte, ou melhor, a transição, revela um conhecimento profundo. Seres que nos são desconhecidos nesta vida tornam-se familiares, compartilhando uma conexão essencial através da frequência. Este entendimento que todos nos conhecemos em algum nível fundamental é especialmente claro durante o completo atravessar para o outro lado, onde tudo é visível e nada fica oculto, graças à natureza registradora da energia e da frequência. A saúde do corpo físico, intimamente ligada ao seu campo eletromagnético, pode ser comprometida por fatores externos como alimentação e outras influências vibracionais. A ciência moderna, embora muitas vezes se afaste dessa compreensão, reconhece que o coração humano gera um campo eletromagnético que se estende além do corpo, influenciando nosso entorno e permitindo uma forma de comunicação não verbal. Essa interação eletromagnética explica fenômenos como a sincronização dos ciclos menstruais entre mulheres que compartilham o mesmo espaço, e como a presença de uma pessoa doente pode ativar mecanismos de desintoxicação em outras.
frequentemente mal interpretados como a transmissão de doenças. Quanto à manifestação de desejos e criações, o processo inicia-se na escuridão, no vazio, que é o berço de todo potencial criativo. A partir desse vazio, a luz, simbolizando a criação, emerge. Este princípio reflete a natureza primordial da escuridão como contenedora de todas as possibilidades, com a luz servindo como o veículo através do qual essas possibilidades se manifestam no tangível. Ao visualizar e focalizar intencionalmente em um desejo, iniciamos o processo de trazê-lo à realidade, destacando a importância da concentração e da clareza no resultado que buscamos alcançar. Ao empreender essa jornada, é crucial iniciar o percurso verbalizando intenções claras e mantendo-se fiel a princípios de integridade e amor, evitando desvios e focando exclusivamente no objetivo desejado. Essa concentração singular, como se estivesse em um túnel, canaliza uma força imensa da alma e do campo eletromagnético individual em uma direção definida, equivalente à potência de um trem-bala em movimento. Neste contexto, a habilidade de deixar o corpo, uma prática que ensino, é dominada por aqueles com uma capacidade excepcional de concentração e disciplina. Essas experiências extracorpóreas, como já discuti, são acessíveis para os indivíduos que sabem diminuir conscientemente o campo magnético de seu corpo, permitindo que a alma transite livremente. Essa transição é natural durante o sono, ainda que a maioria permaneça alheia a esse processo, acessando assim seus sonhos e estados extracorpóreos controlados. Esse mergulho em outras dimensões ou sonhos lúcidos é, na verdade, uma exploração de espaços dimensionais, criados pelas nossas próprias concepções. Estas experiências são influenciadas por nossas crenças e medos, moldando temporariamente nossas experiências pós-morte, até que escolhemos liberar esses temores, reabrindo as portas para a vastidão do conhecimento e da luz. Quero abordar também a questão das experiências de quase-morte, ressaltando um testemunho de alguém que, seguindo meus ensinamentos, experimentou tanto uma quase-morte quanto estados extracorpóreos controlados. Esta pessoa relatou que, ao acessar intencionalmente o estado extracorpóreo, conseguiu extrair insights mais profundos do que em sua experiência de quase-morte. Entrando nesses estados com foco e intenção claros, o indivíduo é capaz de explorar com maior profundidade, contrariamente à experiência de quase-morte, que pode ser comparada a ser lançado despreparado de um avião. Este testemunho, compartilhado em meu canal do YouTube, ilustra a potencialidade de adentrarmos essas experiências com plena consciência e propósito, revelando a riqueza de informações e sabedoria que tais práticas oferecem. Vamos imaginar um cenário com duas pessoas envolvidas em saltos de paraquedas. A primeira pessoa, a qual denominaremos como indivíduo A, e o paraquedista, ou indivíduo B, ambos estão prestes a saltar de um avião. Experimentar uma quase-morte pode ser comparado a ser lançado inesperadamente do avião, sem conhecimento do destino, do percurso ou do ponto de aterrissagem. Por outro lado, um estado extracorpóreo induzido intencionalmente assemelha-se a adquirir um bilhete, ser informado previamente sobre os procedimentos do salto, incluindo os locais que será possível visitar e o ponto exato de pouso. Assim, ao saltar, tem-se plena consciência do processo, dos destinos, e não há surpresas nem caos envolvidos. O estado extracorpóreo, no fundo, consiste em ajustar o campo magnético do corpo, reduzindo-o a um nível que permita à alma desvincular-se com facilidade. Este procedimento é surpreendentemente simples. Agradeço pela oportunidade de compartilhar estas informações e sou grato a todos que dedicam seu tempo para ouvir e disseminar conhecimento. Para aqueles interessados em explorar mais sobre meu trabalho e os ensinamentos que ofereço, tudo está disponível no meu site, dj.com.lá. Vocês podem encontrar uma ampla gama de recursos e informações sobre as práticas que promovo. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho, doando qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.